Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um dia estar meditando na palavra do Senhor com vocês e quero hoje dizer para vocês que o Senhor é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele sempre envia o que precisamos no tempo certo, na hora certa, na maneira que nos surpreende. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós servimos um Deus de provisão, nós servimos um Deus todo-poderoso que conhece a nossa vida de forma a entender cada detalhe do que precisamos e do que somos. A palavra de hoje vem nos dizer que Deus proverá. Mateus 6,26 está escrito: observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Aqui o Senhor Jesus está dizendo para vocês o quê? Se eu criei tudo e sustento, por que não vou criar, não vou sustentar vocês, que é a coroa da minha criação? O ser humano foi criado pelas próprias mãos do Senhor. Então, nós não devemos questionar de forma alguma, porque se Ele disse que Ele cuida, Ele cuida. Porém, há um versículo na Bíblia que diz o quê? Em Isaías está escrito o quê? Que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Às vezes, nós não entendemos esse versículo, o que na verdade é dizer assim, ó, o Senhor, o sol nasce para todos, a chuva também, o vento. Porém, o trabalhar de Deus, a excelência do que Ele faz, o enviar a provisão no tempo oportuno, o viver o milagre é para aqueles que nele esperam. Não é para aquele que vive a vida de qualquer jeito, não é para aquele que vive a vida regaladamente, porque aquela pessoa ela tem uma tristeza dentro de si. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então tenha confiança, viva em paz, fique em paz, tome posse da sua vitória, porque Deus é contigo. Ele manda te dizer, não se preocupe, que eu vou cuidar de tudo. Basta cada dia o seu mal. Então foque no dia de hoje, viva o hoje com excelência e o amanhã eu cuido, porque não pertence a ti, pertence a mim. O Senhor, Ele diz claramente nessa passagem que por quê? Você não tem mais valor do que uma ave? Ele faz essa pergunta. Como que você tem se visto? Jesus, ele foi claro na palavra dele, quando ele disse que ele dá um novo dia. Por quê? Hoje é um novo dia. Porque hoje o Senhor te deu uma nova oportunidade de fazer o seu melhor, de ser melhor. Porque em tempos de escassez, em tempos difíceis como estamos vivendo hoje, nós temos que nos lembrar e confiar que o Senhor, Ele cuida de nós. Ele nunca nos abandona, Ele sempre vai estar conosco e Ele não vai deixar faltar nada, porque dele é o poder, a honra e a glória para sempre. E Ele tem sempre todo o controle da nossa vida nas mãos dele. Porque Ele sabe o tempo oportuno, Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a hora de nos abençoar sem que nós percamos a nossa comunhão com Ele. É crucial confiar e entregar totalmente a nossa vida a Deus, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque o mesmo Deus que cuida do nosso espírito, Ele cuida da nossa alma e Ele cuida do nosso corpo. E Ele manda que nós cuidemos também do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Do nosso corpo se alimentando bem,
se afastando das coisas viciantes que fazem mal para a nossa saúde, praticando exercícios físicos, porque a nossa alma é os nossos sentimentos. A nossa alma é a parte que traz para nós o sentir, o viver, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a alma, ela é ferida muito, muito facilmente. E quando a gente sente uma dor na alma, é porque o nosso eu, ou melhor, as pessoas que estão ao nosso redor nos magoou, nos feriu. E essa dor na alma é difícil de ser curada. E aí entra o espírito. O espírito tem que ser alimentado com o pão da vida, com a palavra, que é o verbo vivo. E sim, o espírito luta constantemente contra a carne, porque a carne quer o que agrada a ela, e o espírito quer o que agrada ao Pai. Por isso que muitas das vezes nós não entendemos o porquê e chamamos as pessoas de bitoladas quando elas buscam mais. Não. A gente busca alimentar o nosso espírito para que ele vença a nossa carne, porque nós sabemos que a nossa carne ela é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito guerreia constantemente. E por que eu digo que é constantemente? Porque nossa carne tem desejos contínuos. E a maioria deles, ou quase todos eles, não agradam a Deus. E se não agradam a Deus, nós temos que alimentar o nosso espírito para sermos guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de vida que nos foi dado, e para que nossa alma não venha a ser destruída emocionalmente. Para que ninguém venha trazer doenças psicossomáticas para a nossa vida. Porque o inimigo, ele lança setas, ele lança palavras que destroem a nossa alma. Ele usa pessoas de perto para nos triturar a nossa alma. E aí quem sabe curar isso é somente o Senhor. O remédio é somente o Senhor. Não existe remédio na farmácia, não existe médico especialista em alma, nada. O nosso tratamento, quando estamos com a alma ferida, é confiar no Senhor. O salmista Davi disse o quê? Por que estás abatido, a minha alma? Espera em Deus. Entende? Por quê? Porque ele sabia que a alma dele estava dilacerada, mas ele precisava confiar em Deus. Porque ele sabia que era do alto que ia vir a provisão, era do alto que ia vir o socorro do Senhor. Não é do homem, não é do amigo, não é do pai, não é da mãe, é somente do alto. Então aqui nós entendemos que quando Deus fala que Ele vai prover, Ele diz aqui nessa palavra que Ele nos valoriza muito mais do que as aves do campo. Não é? Se as aves são bem alimentadas e não têm celeiros nem nada, se as flores que têm a sua beleza espetacular são cuidadas pelo Senhor, quanto mais eu e você, que somos a excelência e a coroa da criação dele, que foi feito com as suas próprias mãos. O Senhor não nos colocou no mundo de qualquer maneira, Ele nos planejou. Ele fez cada detalhe da nossa vida. E é Ele quem cuida de mim e de você com excelência. Então não se preocupe, abra o seu coração,
Receba essa palavra, porque Ele cuidará de você. Abraão, quando subiu o Monte Moriá, penso eu, com o coração dilacerado em fazer o que o Senhor pediu, que era entregar o seu filho, seu único filho. Quando ele está para fazer o que o Senhor tinha pedido, o anjo brada para ele do céu: Abraão, Abraão. E ele, quando ouve a voz do anjo, o anjo diz para ele: não impute essa faca para o seu filho, pois Deus proverá. Ele olhou para trás, havia um cordeiro, aleluia, e aquele cordeiro foi imolado para o sacrifício santo daquele lugar. O Senhor só queria saber até onde estava o coração de Abraão. Pois é assim que o Senhor pergunta para mim e para você hoje. Seu coração está no quê? Está em mim? Está em você mesmo? Está nos seus amigos? Está nos seus pais? Está na sua família? Nos seus filhos? No seu marido? Ou está em Deus? Quando a sua confiança estiver baseada em pessoas, você nunca vai alcançar o objetivo que é conhecer a provisão do Senhor. O Senhor, Ele é um Deus de provisão. Deus proverá. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz que Ele vai prover, Ele vai prover. E nada nem ninguém vai impedir o agir dele. A maneira que Ele vai fazer, nós não temos que saber, nós temos que apenas confiar. E é por isso que eu volto a dizer: a terra que só o Senhor sonda é o nosso coração. E o cuidado de Deus é um presente na vida daquele que decide entregar nas tuas mãos tudo. Então, entregue seu melhor a Deus. Pare de viver na dependência de outras pessoas para ser ou para fazer algo. Somente confia no Senhor e saiba que Ele é o Deus de provisão. Ele é o único que pode fazer. Ele é o único que te acalma, que te dá domínio próprio, que te dá temperança, que te dá paz, que excede todo entendimento. Ele é o único que pode e vai transformar a sua vida quando você abrir o seu coração e deixar Ele entrar. Então não se apavore, olhe para o alto e diga para o Senhor que grandes coisas Ele tem feito na tua vida. Então não se esqueça jamais de que Deus proverá e que Ele te ama. Que a palavra de hoje é: Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E Ele enviará a provisão. Não se preocupe. Somente creia e confie no Senhor, pois Ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essa passagem aqui em Mateus vem dizer que nós somos mais que vencedores, mas nós temos que buscar na fonte. E qual é a fonte? A fonte é o próprio Senhor. Ele é a água que mata a sede e faz brotar em mim e você uma fonte inesgotável para transbordarmos na vida dos outros. Ele é o pão que alimenta, porque Ele é o pão da vida. E Ele é salvação.
para a nossa alma perdida. Então, quando estiver tudo fora do lugar, olhe para o alto. Adore ao Senhor, independente da situação. Adore a Ele, e Ele tudo fará. Porque em meio à tempestade, quando nós adoramos, as coisas mudam. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, com todo machucado, acorrentado, começaram a orar e a adorar ao Senhor. E o Senhor enviou um terremoto, aleluia, naquele lugar. Salvou almas, libertou Paulo e Silas, mas não deixou ninguém envergonhado nem confundido. Porque esse é o Deus que nós precisamos, esse é o Deus que nós servimos. Então, nos seus momentos mais difíceis, continue louvando, continue adorando, porque Ele é o Deus que provê o impossível. Ele é o Deus que faz e refaz. Todas as vezes que você cair, lembre-se de onde caiu, volta, arrepende-te, peça perdão e receba do Senhor um abraço de perdão e de reconciliação com o Senhor. Saiba que enquanto há vida, há esperança, mas depois da morte não. Aí segue seu juízo. Tome posse dessa palavra. Creia tão somente que o Deus da provisão já está enviando o melhor para a sua casa. Tome posse da sua vitória, porque Deus é Deus de provisão. Ele faz o impossível e não deixa desamparado um filho seu. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.